E me encantou muito a forma como tudo é feito, né? Porque, como o nome diz, é feito num formato de círculo, então não tinha hierarquia, todo mundo podia falar, eu podia falar, e aquilo me encantou, porque eu era ouvida, né? Qualquer coisa que eu falasse, todo mundo ia ouvir, e eu não me sentia julgada ali. E naquele dia, a Catalina e o Norman estavam no grupo, e como a Catalina era quem estava conduzindo, eu fazia muitas perguntas sobre o banquete de Platão. Porque, imagina, eu nunca tinha lido e eu peguei logo o banquete de Platão. Então, assim, é filosofia pura, né? Eu não entendia muitas coisas, então eu fazia muitas perguntas. E a Catalina achou isso incrível, que eu fazia muitas perguntas, ou seja, eu participava daquela discussão, né? E aí, ela, no final do encontro, ela me perguntou, você vai participar do nosso grupo especial que acontece no Instituto Fernando Braudel, lá em Higienópolis? Eu disse, não, eu não estou sabendo disso, eu não fui convidada. E aí ela trouxe uma frase do próprio banquete, que e aí, perdão, Platão, se eu estiver citando de maneira errada essa frase, né? Não literalmente, ela disse, os bons vão ao banquete dos bons sem convite. Então, aquilo significava o quê? Que eu não precisava ser convidada, porque eu era boa o suficiente para estar entre eles, né? Assim como dizia no banquete de Platão. E eu fui, então, convidada ali naquele momento por ela muito gentilmente para fazer parte do círculo de leitura lá no bairro onde eu morava, naquele projeto social, onde acontecia, e também ir para o Instituto Braudel para fazer parte dos grupos especiais de leitura, não só do banquete, mas de outras obras também. E aí, a partir disso, eu nunca mais saí, né? Eu fui alimentada naquele banquete que aconteceu ali naquele meu primeiro encontro, eu fui alimentada de amor, fui alimentada de conhecimento e eu digo que eu continuo sendo alimentada até hoje, né? Pela literatura, enfim, pela generosidade das pessoas que a gente encontra também nos círculos de leitura. E aí a minha jornada no círculo de leitura começou ali, então eu comecei como aluna. Depois eu fui ser multiplicadora, ajudando, né, a levar o círculo de leitura para as escolas de São Bernardo do Campo, na periferia, né, de São Bernardo também. Depois passei a ser coordenadora. E aí, depois de 5 anos no programa, fazendo parte do programa, lendo muitas obras com jovens, indo a muitas escolas, eu entrei na faculdade e acabei saindo do projeto porque fui seguir uma outra jornada. Eu começo no círculo de leitura assim, sem entender muito o propósito, né? E fiquei até o 3º ano como aluna multiplicadora. No 2º ano já comecei a fazer formações externas e eu acredito que foi a partir daí que eu comecei a crescer. Porque a partir do momento que eu saio da minha cidade, que até então eu não tinha nunca saído de Sobral, eu nasci em Brasília, mas vim para cá, para o Ceará com 6 anos e nunca tinha saído de Sobral para outro lugar. Então, o que eu conhecia era a minha pequena infância, né? Pequena parte da minha primeira infância em Brasília e Sobral. Então, eu comecei a viajar. Conheci Camusim, Fortaleza, Acopiara, que é a região do Iguatu. Então, o círculo de leitura ele me oportunizou conhecer outros lugares, outras pessoas também e levar aquilo que eu já conhecia, né? E quando eu começo a entrar nas escolas, me vêm novas indagações. Como que isso pode ser uma coisa simples e mudar tanto a minha vida? Demorei, apesar de ter participado na época do diagnóstico, do qual o Instituto precisava para se reformular e para continuar os trabalhos, ainda naquele momento eu não entendia o que eram os círculos de leitura. Demorei mais de ano para entender. Uma vez conversando com o Norman e a Catalina, eu disse uma coisa assim, é um exercício intelectual difícil para alguns meninos. E eles reagiram imediatamente e disseram, mas não é um exercício intelectual. E nesse momento eu comecei a entender o que era um círculo de leitura. O círculo de leitura é o uso da literatura não a serviço da arrogância, da pedância, ou seja, dizer que leu Dostoiévski para poder
ler Dostoiévski para dizer que leu Dostoiévski, ou para dizer que já leu uma peça de Shakespeare. Não. Se ler é viver, essas experiências que os meninos adquirem por meio da literatura servem para eles como um arcabouço para interpretar o mundo. E esse arcabouço, ele é feito, esse trabalho todo é feito de um jeito muito sensível e muito sofisticado, porque permite aos meninos interpretarem as coisas ao redor deles, suas vidas, seu cotidiano, com os recursos que essas leituras oferecem a eles. O Círculo, ele mostra para você que a vida não é só aquilo, sabe, 880, 100% ali. Porque quando a gente pega um livro, geralmente a gente vai para a interpretação, né? A gente quer interpretar, não sei o quê. E aí quando você vai para o Círculo, não, você sai disso, né? Eu acho que esse é o resgate a esse mito, a esse passado festivo, né? Que existe quando a gente vai para as obras mesmo, quando a gente vai para o Círculo. Esse manancial, né? Isso já diz Hannah Arendt. Tudo que a gente ama, vamos apresentar para os nossos jovens. Né? Por exemplo, o Platão fala, né, que os livros precisam de amigos e parentes que os defendam. Então, se esses livros chegaram até nós, é porque foram muito amados. Então, para mim, é uma alegria imensa poder ler com esses jovens aqueles livros que me ensinaram a amar. E não, para nós da psicoanálise, quando você sonha, está tudo dentro de nós. Mas os livros, quando você vai lendo os livros, todo esse manancial do inconsciente, esse desconhecido, ele se apresenta. E nos círculos, a gente lê o livro como se fosse um sonho a ser decifrado. É um tesouro que é descoberto, decifrado em conjunto. E a coisa mais bonita é que em grupo, parece que o escritor, ele fala diferente para cada um. Então, quando estamos em grupo, lendo, cada um pensa diferente e sente diferente. Pensa e sente diferente. E aí vamos conversando, e nessa conversa, que em alguns momentos, né, Débora, até pode virar um pouco o caos. Sempre vira. Vira um pouco o caos, mas é nesse caos, né? Esse caos vai se configurando. E algo inédito. Como que é, Débora? A partir desse caos da conversa no grupo, uma terceira coisa surge que a gente não estava esperando. É que a gente não pensava, você não pensava. Então, a gente fala muito dessa gestação, que as coisas no grupo são gestadas. E nós temos uma pretensão, né? Porque uma coisa, você nasce na tua família, mas se no grupo nós gestamos juntos ideias, então como se a gente pudesse nascer de novo a partir desse outro manancial, esse manancial inconsciente que está dentro de nós, mas que os grandes escritores acessaram. Eles mergulharam nas profundezas da alma humana. Mergulharam, e se a gente os leva muito a sério e presta atenção, eles nos convocam, ficamos juntos. E uma coisa muito, muito interessante, que os jovens sentem uma energia, eles sentem fazendo parte. O Rilke é seu amigo, você precisa ler essas cartas, eles escrevem, não para mim, eles agradecem ao escritor. Você precisa ver a carta da Caterine, dizendo para Rilke, Rilke, eu acredito em você. Eu acredito, você fala que a vida tem razão. Então a vida tem razão, porque você fala, eu vou acreditar em você. Existe um mundo atrás desse véu. Esse véu aí que você vê agora. Puxa, rasga, corte, queime ele. O mundo do sentir surge quando as cadeiras dão as mãos. Ele sempre te espera, um mundo feito apenas para os homens que não apenas conhecem, mas tocam e são tocados por outros. Crianças cheias do eterno, que entendem que o essencial é invisível aos olhos, que reconhecem os pequenos milagres do cotidiano, sabe que todo o caminho lhe pertence, que o encontro pode ficar nas redondezas do seu coração. Esses sim reconhecerão o verdadeiro reino do céu,
Irão rir, chorar, gritar, brincar, brigar, morrer, renascer, amar com todo o seu ser e odiar na mesma intensidade, porque tudo te habita no céu.